aqui, antes de que chegue essa carta, você citou a primeira, 1 Timóteo, eu vejo desde o início, quando Paulo chega em Listra, né? E a mãe de Timóteo e a sua avó, ela recebem Paulo, e através da pregação de Paulo ela se converte. O pai de Timóteo, ele não era da linhagem judaica, né? Não era um hebreu, mas também agora vem receber. E Timóteo, que era o filho, né, dessa família, recebe do céu um chamado específico. E é aquilo que eu estava falando sobre o senhor. Exato. O senhor recebeu um chamado específico e isso é seu. Não tem ninguém mais no mundo que tem esse chamado que você tem. E é um chamado glorioso. E eu vejo o cuidado desde o começo da caminhada de Timóteo até quando Timóteo vai dirigir a igreja, Paulo sendo esse pai que você diz, exato, ensinando. Essa pergunta seria a segunda pergunta, mas já vamos encaixar aqui. Certo. Quem que foi e quem é ainda o seu mentor, quem te introduziu no Ministério da Palavra, quem te dá esse apoio, esse suporte espiritual? Maravilha. Pastor, como o senhor disse ali, o Timóteo ele vai ser um obreiro extraordinário, um pastor fantástico, mas Timóteo tinha uma base muito forte, sólida, né? Começa dentro de casa, sendo instruído, ensinado na palavra pela mãe, pela avó, começa dentro de casa, ele aprendendo com a fé dessas mulheres. Depois ele vai se apaixonar não pelo glamour do evangelho, mas pelas feridas de Paulo. Ele vê Paulo sendo apedrejado em Listra, né, quase morto no chão, e Timóteo vai se converter ali após ver Paulo ser apedrejado. Então Timóteo é alguém que não vem pro evangelho por causa do glamour, por causa do status, né, por aquilo que o evangelho poderia lhe favorecer. Timóteo é alguém que vem pro evangelho porque ele ficou impactado com um homem que é apedrejado, tá com o corpo ferido e mesmo assim retorna para a cidade para dizer: é com muita luta, é debaixo de ferida, de pancada e de dificuldade que a gente vai conquistar o céu. Então isso marca Timóteo, né? E quando Paulo retorna para essa cidade, Timóteo, os irmãos da cidade vão dar bom testemunho dele. Vão dizer: Paulo, ó, tem um menino aqui muito bom. Tem um menino aqui de bom testemunho, ele tem caráter. E Paulo não leva Timóteo com ele pelo talento, pela habilidade, pelo dom que Timóteo tem. Paulo vai levar Timóteo pelo caráter, pela conduta, pelo bom testemunho. Então, Paulo diz assim: vale a pena investir nele. Não pelo talento, não pelo dom, mas pelo caráter que tem. Pelo bom testemunho que tem. Porque o pregador hoje, pastor, só talento, só dom, só habilidade não serve. Não serve. Se esbarrar na conduta, para mim, não vale. Não vale. A conduta, ela está acima de tudo. E como o senhor nos perguntou ali, eu quando comecei, eu tive sim um mentor. Foi meu primeiro pastor, pastor Josué Ferro. Eu digo que eu tive o privilégio de ter alguns mentores. E cada um contribuiu muito para mim, no meu crescimento, em cada área. Por exemplo, o pastor Josué foi o pastor que me ganhou para Jesus. Ele me ensinou a ter uma vida de oração. Era um pastor muito simples, né? Mas me ensinou a ser um obreiro de oração, me ensinou a jejuar, me ensinou a ler a Bíblia, né? Então me ensinou a dar esses primeiros passos. Depois eu tive um outro pastor, que foi o pastor Pedro Marques. O pastor Pedro Marques foi o pastor que eu estava na igreja, eu pregava de vez em quando ali em algum culto das irmãs, né? Pregava muito no meio do mato, isso que é verdade. Pregava para as árvores lá. Comecei ali, ir na frente do espelho. E um dia ele me deu a oportunidade para pregar no culto de jovens, na nossa igreja. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, o que você tá fazendo parado dentro dessa igreja? Você precisa correr. Você precisa sair. Ele pegou e fez uns cartãozinhos de visita, pastor, pra mim. Na época, ele dirigiu o culto do Almoço com Deus na sede em Curitiba. E ele começou a distribuir pros pregadores, pros pastores. E falou: olha, pode levar meu obreiro. Eu quero que você leve na sua igreja. E a partir dali, Deus começou a abrir as portas. Usou muito o pastor Fábio Santos me indicando. Toda semana vinha uma ligação: olha, o pastor Fábio lhe indicou. Então, ele me ajudou na parte de sair da igreja. De portas começarem a ser abertas, né? Foi o pastor que me ajudou nesse sentido. E depois eu tive alguns outros pastores. E o que me ajudou também agora mais na parte de crescimento ministerial, questão de consagração e tudo mais, foi o pastor César Nunes, que é o pastor que eu estou até hoje com ele. Então eu tive esses três para mim, eu tive outros, também foram importantíssimos, mas esses três para mim foram os que me deram essa
essa base Essa pra chegar base. onde eu tô hoje, sabe?